Fala galera, a gente tá aqui em mais um podcast Papo Jovem, como sempre com a ilustríssima presença da nossa querida Samira. Oi, gente! Nós estamos aqui para mais um podcast do nosso Papo Jovem e hoje, como nós temos tido sempre, né? Mas hoje em especial nós também temos uma presença ilustre conosco, não é, Samira? Apresenta o nosso convidado pra galera, gente, Samira. Vai apresentar o nosso convidado e ele veio especialmente para poder participar do Conjubato. A gente tá aqui no futuro, mas eu já quero dizer para vocês que o Conjubato foi uma bênção, foi maravilhoso. Você perdeu. Você perdeu, aproveite o Conjubato do ano que vem, tá? Fica de olho para você não perder. Mas o Conjubato está nos proporcionando boas visitas aqui no Tocantins. Tá? E temos hoje o pastor de jovens da PIB de Curitiba, pastor Lucas Zubi. Olá, gente, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, estar com vocês aqui. Estou muito feliz. Além de mais, estava falando com o pastor Jota, eu estava ansioso por estar aqui com vocês, porque é a minha primeira vez no Tocantins. Olha só, que coisa boa! É verdade. Então a gente tá com uma responsabilidade muito grande, né, João Marcos, de receber o pastor Lucas aqui. A expectativa tá bem alta. Eita, vai ser um negócio diferenciado aqui. Você vai querer voltar para esse Tocantins mais vezes, viu? Talvez você até goste do calor, assim. É, verdade. Agora, calor, você vai sentir um pouquinho por aqui, pastor. Mas eu cheguei e já choveu 2 vezes. Eu acho que foi o senhor quem trouxe, então, um pouquinho desse clima pra cá, porque realmente aqui tava quente e foi o senhor, então, quem trouxe. Pastor, mas obrigada por aceitar nosso convite, tanto de vir pro congresso quanto participar aqui do podcast. Isso é um projeto muito especial da Jubato, né? E a gente gosta aqui de compartilhar muito sobre as vivências, né? Nossas vivências como jovens batista, servos nas igrejas, líderes, pastores também, né? Que servem à juventude. E pra gente é uma honra estar te recebendo aqui. E a gente quer conhecer um pouco mais de você, né? Se apresenta pro pessoal, como que o senhor tá servindo hoje, o que o senhor tá liderando e o que Deus tem feito, né? Compartilha com a gente o que vocês estão vendo por lá. Vamos lá, obrigado, né, por estar com vocês aqui. Para mim é um privilégio mesmo, não só de ser a primeira vez do Tocantins, mas estar com vocês aí para te compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? Na minha vida, na minha família, ministério e por aí vai também. Eu sou o Lucas, pastor da Juventude da PIB de Curitiba. Eu tô pastoreando já, na verdade, há quase 15 anos, mas isso depois da ordenação pastoral, porque exercer ministério, trabalhar na igreja, né? Isso foi desde pequenininho. Eu cresci na igreja, na verdade, meu pai, ele é pastor batista também, hoje missionário na Argentina, mas pastoreou muito tempo também na região de Curitiba. Então, a gente cresceu nesse contexto de igreja, né? Quando eu nasci, meu pai não era pastor ainda, ele era empresário e se tornou pastor na minha pré-adolescência, mais ou menos. Nós éramos da igreja batista do Bacaxeri, do pastor Roberto Silvado, o pastor que até me converti numa pregação de domingo à noite aos 9 anos de idade, na verdade, né? Mas minha mãe não era evangélica até conhecer meu pai, os dois ela se converteu, ela era e já começaram na igreja batista, mesmo também lá em Curitiba ainda também. Então sempre envolvido em igreja, eu e os meus irmãos também, direto. Mas eu confesso para vocês que depois que meu pai se tornou pastor, por mais que eu sempre amei a igreja, o que eu menos queria era ser pastor. Não por causa dele, né? Meu pai é uma bênção, mas porque eu via as lutas, né, do ministério pastoral, né, as coisas, não só as coisas boas, mas eu acredito que eu olhava mais para as coisas ruins até, na verdade, que acontecem não só no ministério pastoral, mas em tantas outras áreas profissionais também, na verdade, né? Até que aos 15 anos de idade, eu tive um chamado de Deus muito forte com relação ao ministério tempo integral. Nisso ainda era muito novo, então fiz faculdade, me formei, sou formado em Relações Internacionais, lá numa faculdade em Curitiba também, e comecei a trabalhar com a empresa do meu pai. Quando ele se tornou pastor, eu assumi a empresa dele, tinha uma empresa de representação comercial que representava a Disney no estado do Paraná, na parte de tudo que era de fita de vídeo, VHS, que nem existe mais, DVD, Blu-ray, né? Antes da pirataria e antes dos streamings, que esse mercado já acabou, né? Já não existe mais, na verdade, né? Então Deus já livrou vocês. Não tinha nem como voltar. Quando você queima as carroças, já é assim direto, já, na verdade, né? E aí assim que eu acabei a faculdade, eu fui pro seminário, né? Sempre estive servindo nas igrejas pelas quais eu passei também, naquilo que eu podia tentar ajudar. E por muito tempo na minha adolescência, até o início do ministério pastoral, eu também servi na Palavra da Vida, que tem um acampamento próximo à cidade de Curitiba. Então eu fazia no início a programação dos esportes lá, as brincadeiras, aquela coisa toda. E isso por mais ou menos uns 10 anos. E os últimos 8 anos eu assumi a parte da chefia da equipe,
né, e a diretoria do acampamento com essa parte nos últimos 8 anos, que eu já estava indo naquela parte migrando no ministério. Então eu falava que o meu ministério, quando eu comecei na PIB, ele era bivocacionado dentro do ministério. Porque eu estava na PIB Curitiba, começando um trabalho com universitários e estava no Palavra da Vida tocando os acampamentos de temporada de verão, né, e inverno que a gente fazia sempre lá também. Sou casado, a minha esposa, a Evan, é diferente o nome dela mesmo, ninguém acerta na hora de colocar no copo do café, a gente sabe já. E a gente é muito feliz de ser pai de 2 meninas, a Lucy e a Lizzie, que é os nossos xodozinhos lá em casa, né? 4 e 2 anos de idade nesse momento. E creio eu, pelo menos, né, junto com a minha esposa, que o nosso maior ministério não é o pastorado na igreja. Ela também é maestrina na orquestra da igreja, ela é ministra da nossa igreja lá também, né? Além de cantar e ministrar, ela também cuida da orquestra toda da igreja. Mas muito mais que tudo isso são as nossas filhas, que é o principal ministério. A gente sempre fala um pro outro que se em algum momento da vida elas não quiserem mais saber de igreja ou de Jesus por nossa culpa de não saber lidar com o ministério, a gente prefere abrir mão de tudo para focar nelas e elas não perderem a paixão, o amor pela noiva de Cristo mesmo, porque é muito importante, na verdade, né? Porque se a gente não conseguir acertar com elas, o resto todo já não vale também, na verdade. Então, isso é uma coisa muito séria para nós. Então, a gente se desdobra um monte para conseguir estar com elas, investir nelas e por aí vai também, né? Além da parte da igreja, no Ministério Pastoral, na Juventude da PIB de Curitiba, eu também sou embaixador da Semana de Avivamento, um movimento de unidade entre igrejas evangélicas de uma mesma cidade, que busca resgatar unidade naquela cidade, para as igrejas pararem de brigar umas com as outras e começarem a cooperar para o avanço do reino de Deus. Isso começou em 2014, na verdade. Hoje, a partir de Curitiba, que não era uma cidade expressiva no meio evangélico nacional, pelo menos, a gente está com esse projeto em 86 cidades acontecendo. Já tivemos alguns estádios no passado, agora está mais para frente, a gente está programando alguns de grandes mobilizações, mas todos os anos, entre igrejas pequenas e cidades grandes, pequenas e médias, não tem nenhum problema com o tamanho da cidade, a gente junta mais de 200 mil pessoas participando desse evento sem custo nenhum, porque a ideia é resgatar a unidade, né? Então é a Igreja Batista com a Presbiteriana, com a comunidade, com Bola de Neve, com a Assembleia de Deus, e cada cidade as igrejas querem participar. E aí é uma semana de cultos, na terceira semana de julho, quando se vai ser na Batista na segunda-feira, a banda é de uma comunidade e o pastor é da luterana, por exemplo. E no outro dia troca, e assim vai a semana toda, no mesmo modelo em cada cidade. E 4 vezes por ano, os pastores dessa cidade se reúnem, os pastores de juventude, para gerar amizade, trocar aí algumas figurinhas, né, experiências ministeriais, apoio mútuo e parar de brigar um com o outro. Então isso já é maravilhoso, parar de competir, porque reino de Deus não é lugar de competição, é de cooperação para o avanço dele. Então é interessante porque tem gente lá na nossa cidade que às vezes vem de outra igreja para a PIB e começa a falar, pastor, tô vindo para cá, para essa igreja, porque na minha igreja, não dá, o pastor lá não tem jeito. Eu falei, cara, deixa eu falar. Como a gente fala em Curitiba, né, dá espaço pro cara falar, deixa falar, porque tem uma coisa muito interessante, né, que o crente e o peixe têm algo em comum, os dois morrem pela boca. Então o cara vai falando e já pensa. Aí eu falei assim, cara, é mesmo, então deixa eu ligar pra ele agora. Esse pastor, você falou, é meu amigo. Não, pastor, não foi bem assim. Falei, então, volta pra tua igreja, resolve teus B.O. com teu pastor, com a tua igreja, vai orar, e se Deus falar pra você que é para mudar, você vai mudar, porque já tá tudo resolvido. Porque gente transicionando de igreja vai acontecer, é comum, tem questões de mudança de trabalho, de endereço, de cidade, e às vezes questões até de igreja de estações que Deus quer mudar aquela pessoa. Mas por coisas não resolvidas, essa pessoa provavelmente vai ter problemas também na nossa igreja e vai fazer a mesma coisa a vida inteira. Um ciclo. Então a gente prefere, volta. Porque a gente não tem que competir, não quer pescar em aquário, né? A gente quer ganhar gente para Jesus, na verdade. Então, e o pessoal que não quer resolver a vida vai dar problema mesmo. Então, esse é um outro projeto, né? Já está aí nessas 86 cidades, agora 6 países e agora estamos entrando em mais 4 países da América Latina. Depois que eu tive um evento na Colômbia agora recente, e Deus falou muito comigo através de um pastor peruano que eu encontrei, e ele falou tão bem do Brasil, como o Peru, os peruanos olham para o Brasil, que me constrangeu. E eu falei assim, nossa, mas nós como brasileiros não necessariamente olhamos para a América Latina dessa mesma maneira. Eu creio muito que o reino de Deus, ele é um reino muito mais abrangente que a nossa igreja local ou a nossa própria denominação. Mas eu gosto de comparar as relações de Deus conosco com relações humanas ou até familiares, que é a maneira que a palavra de Deus compara muitas coisas com relação a uma igreja, né? Como o corpo de Cristo, a família. Mas é interessante porque quando a gente pensa dessa maneira no reino de Deus,
Por exemplo, se eu pegar uma igreja como a PIB de Curitiba, né, a nossa igreja, estamos com quase 25 mil membros agora na igreja lá, né? Só que a igreja tem mais de 114 anos de história já também. Ela, no reino de Deus, pensando numa família, é como se fosse um irmão mais velho, que não tem a responsabilidade pela criação dos mais novos ou outras igrejas, ou menores, né? Mas ela ajuda no crescimento. Porque aí eu paro de olhar só para a minha igreja, ou só para a minha denominação, e assim, tá, mas o reino de Deus é maior. Então como é que eu vou ajudar os menores? Não vou assumir a responsabilidade. Quem vai criar é o pai. Isso é obra do Senhor. Agora, como irmão mais velho, eu não sou responsável, mas eu posso ajudar e devo ajudar também. Sim. E isso é muito interessante, porque quando a gente começa a fazer isso, a gente vê o reino de Deus avançando ainda mais, crescendo. É interessante porque a matemática de Deus, ela não é a nossa matemática. Às vezes a gente quer pensar assim, num pensamento mais simplista, dizendo assim, eu vou investir mais tempo nesse ministério e nessa igreja. Por mais que seja a vontade de Deus, por mais que talvez a posição que você está exercendo, isso é maravilhoso, você tem que abrir um pouco mais a cabeça, né, os olhos, e tentar entender, tá, Deus, mas além disso, o que mais eu posso fazer? O teu reino é maior do que isso. Será que eu não posso ajudar um pouco mais? Será que eu não posso, às vezes, desacelerar um pouquinho aqui, ou compartilhar melhor essa liderança, não fazer tudo sozinho, colocar mais gente para trabalhar? Mas acho que é muito de sentir o momento daquilo que Deus quer realizar. E o que Deus quer realizar, ele é maior do que uma igreja ou maior do que uma cidade. Legal. É muito diferente. E aí você começa a ver coisas diferentes acontecendo também nesse processo de unidade, crescimento, avanço. É até interessante porque a gente fala que um dos anos que a nossa igreja mais cresceu foi o ano que nós ajudamos a organizar o primeiro evento de estádio da Semana de Avivamento lá em Curitiba, com mais de 45 mil pessoas lá na Arena da Baixada, né, do Clube do Atlético Paranaense. Mas é o ano que a gente, em tempo, questão de horário, a gente menos trabalhou na igreja, comparado a outros anos. Mas é o ano que a igreja mais cresceu. Olha só. Porque não tem a ver com fazer o que a gente entende, tem a ver com fazer o que o reino tá... Legal. Exatamente, entendeu? Então é muito diferente. Além disso, né? Você vê que eu explico longo umas coisas aqui já. Deus tem chamado eu e minha esposa com relação a alguns livros também, né? Junto com ela, a gente tem alguns projetos que a gente está desenvolvendo. Saiu um primeiro agora pelo Pão Diário no ano passado, que é um livro de crianças. Eu nunca imaginei que ia escrever livro para criança, nada assim. E aí nós fizemos, como criança gosta muito de animal normalmente, eu amo contar história para as minhas filhas, a gente começou a conversar sobre desenvolver alguns projetos, porque existe uma carência gigantesca, né, de novos materiais. Tem muita coisa enlatada que vem de fora, que é uma benção, mas está na hora do Brasil parar de ser só consumidor e gerar, né, muito mais livros teológicos, infantis, né, já fica uma palavra, você que está ouvindo aqui, ó, esse podcast, tem projetos de Deus guardado na gaveta, que tá na hora de você tirar da gaveta e poder abençoar o reino de Deus mesmo. São músicas, são livros, ministérios que foram gerados pelo Senhor na vida de muitos, que a gente, mas é muito difícil, mas não é para agora. Gente, para com isso. Eu nunca acreditei também, realmente, né? Eu lembro que quando eu mandei o livro para a editora, eu falei assim, eu tô mandando por obediência a Deus, mas pode falar a verdade, não tem problema não publicar, não precisa nem publicar, né? Pode falar, pode ser sincero. Não tem problema. E foi interessante porque eles gostaram tanto do livro que eles fizeram 10 mil cópias e o contrato já era português, inglês e espanhol. Olha. E tá em 28 países o livro agora também. Né? O livro é Histórias Bíblicas na Visão dos Animais. E vai contar a história, algumas histórias bíblicas de como os animais viram aquela história. Então a primeira, e uma das que eu mais gosto, que foi a primeira que eu comecei a inventar contando para as minhas filhas, eu lembro que um dia eu fui contar, peguei a Bíblia delas e fui fazer um tempo de devocional com elas antes de dormir, né, contar a historinha. E aí eu falei, hoje vai ser a história da Arca de Noé. Aí a mais velha falou assim, não, papai, a Arca de Noé de novo não, eu já vi muitas vezes. Eu já vi na igreja, você contou, a mamãe contou, não sei o que, a vovó contou, eu sei, não tem jeito. Aí eu já pensei, meu Deus, essa filha tá se perdendo. Tinha 3 anos na época, né? Tá se perdendo a menina, não quer saber do Senhor, não é possível, né? Tá desviando. Aí eu falei, daí eu comecei eu faço muito isso, né? Eu conversando com alguém, tô orando ao mesmo tempo ali, tentando entender algumas coisas. Aí eu, na hora senti Deus falando comigo, falei assim, mas conta outra história então. Falei, mas que história? Porque a outra vai falar a mesma coisa também, né? Aí eu falei assim, mas você já ouviu a história da tartaruga da Arca de Noé? Eu falei, essa não, papai. E aí eu comecei a inventar uma história, baseado nos relatos bíblicos, né, da Arca de Noé, de uma tartaruga
vovô, que os netinhos estavam pedindo uma história, e ele estava contando a história de quando ele era muito jovem, viu um homem começando a construir um grande barco, e passaram-se os anos, né, e ele demorava muito e tal, e finalmente ele e a vovó a tartaruga foram escolhidos para serem as tartarugas que iam representar toda a espécie de tartaruga na Arca de Noé, iam ser salvas, e aí agora, por isso que os netinhos estavam lá vivos também, né? Então, todo um lado mais lúdico, assim, aqui bem resumidinho, de como contar, e aí nós fizemos 8 histórias. Nós estamos com mais 2 projetos em desenvolvimento, e aí quando eu casei com minha esposa, a gente fez um acordo, né? Eu prego e você canta, toca, porque ela é maestrina, toca piano muito bem e canta muito bem também, né? Ministra e tal, então fica mais tranquilo. O problema, recentemente, é que ela começou a pregar também. Pra eu cantar, gente, eu vou poupar vocês disso. Não era esse, né? Mas tudo bem, não tem problema. Começa a cantar também, pastor. Não vai dar certo. Eu falo que eu não sou cantor, eu sou adorador. Pra ficar bonito só, né? Mas no final das contas não tem jeito, né? É verdade. Entendi, vou usar isso também. E além disso, eu tenho sentido muito de Deus de escrever outros livros também. Pensando em juventude, igreja. Eu tenho 6 livros publicados, mas que são meus diretamente, né? Alguns em participação. Aí são os últimos que eu lancei agora, que é o Somos, que é uma coletânea de uma série de mensagens que fala sobre a nossa identidade em Cristo. Não é um livro sobre gênero. É para a gente poder ver, entender, segundo a palavra de Deus, quem nós somos de verdade. O que a Bíblia diz que nós somos? Legal. Nós somos corpo de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos filhos. E aí por aí vai, tem vários. Daí você compra o livro depois e vai ver lá depois, né? Você descobre. E o outro, eu via muita gente com muita dúvida com relação a textos conhecidos da Bíblia. Ou aquela tradição da avó da gente que colocava lá o Salmo 91 aberto, né? Na entrada de casa para proteção. Mas se você perguntar para ela o que diz, ou o que significa, muitas pessoas não entendem, porque ele virou um ritual, na verdade, né? Então eu selecionei vários textos, como o Salmo 91, por exemplo, né? Muito conhecidos da Bíblia, para escrever um livro que eu resolvi chamar de Decore Salteado. Porque não é só saber, é colocar em prática também de verdade. Legal. Né? E aí cada capítulo tratando algum texto da Bíblia que é muito conhecido. Então, por exemplo, coloquei um lá, João 11:35, Jesus chorou. Todo mundo fala, qual que é o melhor versículo? Jesus chorou. Será que é mesmo? Daí tem que ir lá para ver depois, né? Mas é interessante porque a gente sabe que Jesus chorou, mas por que ele chorou? Como é que eu aplico isso na minha vida? Tá, ele chorou. Tá, tem o lado humano dele, mas como é que eu vou colocar isso em prática de verdade, né? Porque afinal de contas tem gente que Jesus tá chorando também, porque a vida tá complicada por aí afora, né? Então tá difícil. E aí foi esse o segundo livro. Eu tô escrevendo agora um outro já, na verdade, mais 2, na verdade. Um sobre o poder da unidade, falando sobre muitos dos textos bíblicos que falam sobre essa importância da unidade, e tantos teólogos antigos e atuais que falam sobre essa unidade da igreja como uma das grandes marcas de avivamento do Senhor. Para mim, é muito interessante porque, na minha perspectiva, é como se Deus olhasse lá de cima para nós aqui na Terra, pensando nas igrejas e indivíduos como irmãos em Cristo Jesus, e falasse assim, nossa, olha lá, eles pararam de brigar em Palmas, então de repente eu posso começar a derramar bênçãos ainda maiores. Porque se eu derramasse antes, fantástico, ia ser pior ainda o negócio. Entendeu? É o que a gente tem sentido muito nesse sentido, com relação a esses desdobramentos do projeto da Semana de Avivamento. E o outro, sobre uma parte mais de discipulado, de crescimento, de uma mudança grande de vida, que é o nome está se tornando a revolução das ovelhas de Jesus. E fazer uma revolução grande na nossa vida para a gente poder estar mais próximo. Então, assim, logo sai mais coisa aí também, né? Então... E o senhor sempre sentiu esse chamado para escrever ou é algo que é recente, assim? Ele é mais recente, na verdade, mas uma coisa interessante, até às vezes tem gente que me pergunta assim, pastor, como é que você dá conta? É tanta coisa, né? É igreja, é família, não sei o quê. E Deus, nos meus momentos de devocional, Deus fala muito comigo sobre otimização. O nosso tempo é curto, é limitado, não dá para fazer tudo, não dá para abraçar tudo, né? Eu falei assim, Deus, como é que eu vou parar? Eu entendi o Senhor falando comigo sobre escrever livros, como é que eu vou parar a agenda inteira que eu tô tocando aqui para parar e escrever livro? Não vou conseguir, não vou dar conta, né? Então, é interessante porque quando a maior parte dos pastores, quando vai fazer um sermão, um esboço de mensagem, ele vai fazer aquele esqueleto da mensagem e a maioria faz por pontos. Então, acaba dando uma página, 2, 3, às vezes 4, porque ele coloca lá pontos e algumas referências daquilo que ele vai trabalhar e falar. E nunca me ensinaram, mas desde que eu comecei a fazer os meus sermões, né, ainda mais novo, eu sempre tentava escrever quase tudo que eu falo. Não para ler, mas para ter já bem certo na cabeça a clareza da ideia que vai seguir depois, né? Então, os meus sermões,
eu faço, normalmente eu pego um papel dia 3, já fica aqui, ó. Nossa! Calma, vou explicar. Depois eu mostro uma foto pra você, vou mostrar uma foto pra você ver depois. E eu faço quase um mapa mental, na verdade, assim, com tema, pontos, ideias. Primeiro eu tenho que fechar isso pra mim com relação ao texto que eu tô estudando lá e tudo mais, tá? E depois eu começo a escrever isso no Word lá mesmo, lá pra deixar o sermão pronto. Só que os sermões que eu vou escrevendo dessa maneira, eles têm uma média de 10 a 12 páginas, escritas em Word, espaçamento 1,5, tá? E aí, por exemplo, eu quero escrever o livro do Poder da Unidade. Eu tenho vários sermões que falam sobre unidade, em vários textos da Bíblia, porque já são anos caminhando na unidade. E aí, como eu não tô... Eu falei assim, tá, mas quais são os textos que são importantes sobre unidade que eu ainda não preparei um sermão, que eu ainda não preguei sobre isso, para que possa fazer um livro, formar um livro dessa maneira. Então eu já deixei separado, falta aqui, sei lá, Efésios 4, por exemplo, né? Falta esse texto. Eu deixo marcado lá, selecionado. Quando eu for pregar uma próxima mensagem, que eu tenho tempo já de estudo, de preparar sermão, e não tiver uma temática que a igreja terminou, não é uma série de mensagens que a gente está fazendo, tem uma janela lá aberta, então agora eu vou fazer isso daqui, tá? E aí o que muda? Quando eu vou terminando isso, quando eu pego um sermão meu, eu pego uma referência, já coloco, tá no bloco, já tá direto como rodapé, porque senão depois você não vai atrás pesquisar mais, né? Já fica mais prontinho. E eu levo em média 1h30, 2 horas para fazer um sermão virar um capítulo de livro. Então eu já tenho até mapeado isso, na verdade. Aí eu vou programando, aí realmente dá certo de fazer. Agora, se não, é impossível, não consigo. Eu não conseguiria separar tempo ou parar uma semana inteira, ficar só escrevendo uma semana. Seria maravilhoso, mas na realidade ministerial, na prática, ainda mais na nossa igreja lá, com tanta gente, né? Porque na juventude da igreja hoje, nós temos 20 pessoas que trabalham em tempo integral. Desses 10 são pastores. Tem toda uma divisão por faixa etária. Então tem culto sexta-feira, que são os adolescentes. Sábado são 2 cultos, às 5 e às 7h30 é o mesmo culto, para poder caber o pessoal mesmo só, na verdade. Domingo de manhã, o culto em inglês, que está debaixo da juventude também, que é 2 cultos às 9 e às 11. E sexta-noite, o culto dos jovens adultos. Tá? Só que nós trabalhamos com 5 faixas etárias. Então cada faixa etária dessa tem um pastor e mais alguém para ajudar lá também. Né? Só que cada uma, hoje na juventude da igreja são 320 células, né? Isso é uma ideia. Você divide isso em quase 5 faixas etárias, não é igualitário, mas é bastante gente, bastante trabalho aí também. Juntando esses cultos todos nossos, são mais de 5.500 pessoas de frequência só de culto, só da juventude, fora a igreja também, tá? E isso, além disso, muita gente. E além disso, ainda agora estamos com esse momento de campus, então eu também acompanho os líderes ou pastores de juventude dos nossos campos da PIB Curitiba, que são 9, tá? E a maioria em Curitiba e em torno, e o primeiro agora que nós abrimos em Portugal também nesse ano passado, final do ano passado. Legal. Então tem todo um processo nisso aí. Agora, como é que se encaixa um negócio desse? E ainda é pai, não sei o que, aquela coisa toda. Então tem que achar os caminhos para otimizar. Mas acho que uma das coisas interessantes que você perguntou, Samira, é sobre a obediência. Porque a obediência traz bênção do Senhor também, né? E quando a gente obedece, Deus dá direções, Deus dá clareza, Deus dá estratégia, né? Mas eu tenho que ter a disposição em fazer, porque não vai sair do papel um livro se eu não parar, não me programar, não separar algum espaço da minha agenda para poder, aquela 1h30, 2 horas, fazer não vou fazer tudo de uma vez só. Cara, semana você por aqui, então esse capítulo aqui eu vou transformar um livro, por exemplo, né? Vou fazer essa semana que eu faço com outro, o livro tá pronto, só que falta tempo de trabalhar nele, né? E eu achei interessante a sua fala, é legal essa questão que o senhor falou, da gente estar disponível, né? Essa questão de disponibilidade da gente se permitir criar, né? Sejam ali quem tá na questão musical, por exemplo, né? De poder compor, de tirar músicas que saem do secreto e levarem elas para canções de adoração, a questão de livros. E se a gente se colocar à disposição para fazer, o Senhor dá estratégia, né? Porque Ele é o Deus que nos dá criatividade para criar, né? Para poder formar. E como a gente falou logo no início, a gente tem tido uma necessidade de coisas novas, no sentido realmente de trazer aquilo que é brasileiro, das nossas igrejas, de termos materiais, de termos canções novas que exaltem o Senhor, né? Eu tenho acompanhado um reality bem interessante no YouTube, né, sobre isso, e eles fomentam muito a ideia dessa necessidade que a igreja brasileira tem tido de se permitir ser levada pelo Espírito Santo de Deus para gerar coisas novas, para gerar canções novas, para poder liberar coisas realmente pro mundo, né, que vão transformar pessoas, né, sejam livros escritos, sejam histórias infantis, né, que o senhor compartilhou que nunca imaginou escrever um livro infantil, né, mas assim, Deus
está querendo, Deus é o Deus da criatividade, Claro. né? Então ele está querendo gerar em nossa geração, em nós, né, que a gente se coloque à disposição, né? E eu acho isso muito, muito, muito fantástico. É muito massa a gente pensar que a gente não pode ficar preso somente às caixinhas daquilo que já existe. Mas a gente precisa se permitir deixar Deus criar coisas novas através de nós, né? E uma coisa que a gente nem imagina, né? Igual você não imaginava a questão dos livros infantis. Mas é uma necessidade das nossas igrejas. Sim, e ao mesmo tempo, né, uma das coisas que Deus falou com a gente, eu e minha esposa, é que não era só o livro, mas que até de desenhos animados, animações, porque a gente tá numa fase de paternidade, com elas muito pequenas, que tem essa necessidade, né, essa demanda de poder ter não só as historinhas, mas elas querem assistir desenho, então a gente controla quantidade de telas, claro, né? Quantidade de tempo, mas o difícil que a gente vê hoje é filtrar quais desenhos assistir. Tem muitas agendas complicadas e tal, então é difícil. E você acha como coisas boas, mas não tem tanta coisa boa. Então, cadê os novos desenhos? Onde estão os novos projetos? Tá guardado na gaveta de um monte de gente por aí, também no Tocantins, né? E vamos tirar da gaveta logo esse negócio. Vamos É interessante porque assim, ó, o livro, eu escrevi, mas eu nem imaginava que ia dar certo, eu obedeci em escrever o livro, né? Eu não faço desenho, então teve todo um processo do ilustrador, o Giovanni, que fez lá junto com a gente também, né? Que trabalha na Pão Diário, a editora topar o projeto e tudo mais, e acabar. Quando eles falaram comigo de fazer, eu pensei assim, se eles fizerem 1000 cópias, porque no Brasil hoje é normal você fazer 1000, 2000 cópias de um livro, né? Agora, fazer 10.000 cópias, eu tinha 6 livros publicados e somando todos eles, não tinham 10.000 livros, na verdade, né? De uma vez só, pra mim foi muito diferente, porque eles gostaram tanto do livro, acreditaram que o livro podia... Então, pra mim é muito forte, assim, cara, se você obedecer, Deus vai abençoar esse projeto também. Agora, é o projeto dele. Exatamente. Agora, o sucesso do material tem a ver com a quantidade de livros? Não, gente, tem a ver com a obediência que Deus colocou, né? Porque senão o cara começa assim, então eu vou fazer aquela música que eu escrevi não sei quanto tempo atrás, melhorar ela, e eu vou postar no meu YouTube lá, vou gravar um clipe dela e vai bombar sem fazer nada. Também não é assim, né? Você vai fazer a tua parte, né? De impulsionamento, de marketing, aquela coisa toda. Agora, não é só por isso que vai dar certo, né? E agora, mas teve 1000 visualizações. Glória a Deus. Sim. Não tinha nenhuma antes, né? Então, estava guardado. É que o cara, né, o problema é a expectativa. Ele já quer que em um dia, em 24 horas, ele acha que já é o superstar, né? Que vai ter 1 milhão de views, que não sei o quê. Não é assim que bem funciona, né? Mas deixa Deus fazer as coisas, né? E é literalmente essa questão da obediência, né? Porque não é sobre liberar isso para um sucesso. Sim, é sobre liberar isso por obediência. Claro. Se for Exato. para liberar alguma canção, para que 1000 pessoas Deus quiser, escutem, se for Deus quiser alcançar alguém dentre aquelas 1000 e é só para aquela pessoa, glória a Deus. A questão é a gente viver essa questão de obediência, né? Não é para o sucesso, mas é para a glória de Deus, né? Para que o nome de Deus seja E é legal engrandecido. até porque assim, quando a gente pensa às vezes com relação ao nosso lado humano, o sucesso é uma coisa. Segundo a palavra de Deus, sucesso não é o que a gente vive nessa terra. Sucesso é obediência. Sim. Sim, Só que a obediência tem a ver com, às vezes, você tá num ministério que tá se tornando cada vez mais relevante e Deus fala, filho, agora acabou, agora tem que sair. Se você ficar, é maldição. Mas a tua humanidade quer te fazer ficar lá, porque parece uma garantia, tem mais visibilidade, e Deus vai mandar pra uma igreja menor. Qual o problema? Eu vou obedecer e vou fazer o que Deus tá pedindo fazer. Fantástico. E assim, e Deus move da forma que Ele quer, né? Pra cumprir os planos e os projetos dele. Então, isso mostra o quanto é importante a gente ter intimidade mesmo, a vida com Deus, Claro. pra gente poder saber identificar os tempos corretos, né? De repente, em outro momento não faria sentido, ou não teria o mesmo resultado, né? Sim. Que você tá vendo a questão desse material. E aí eu queria entender também um pouco sobre como que chegou na sua vida a Semana do Avivamento. Sim. Que... Em que momento que chegou Vamos. a Semana do Avivamento? Bota Isso ela aí- melhor na cadeira. Isso aqui aí pra mim todo ouvir mundo sobre isso. pergunta, não tem problema. Tá bom. Na verdade, assim, a história da Semana de Avivamento, ela começou em 2012, quando o pastor Elias Dantas, que é um pastor brasileiro, natural de Natal, que morou muito tempo nos Estados Unidos, foi estudar lá, e ele ficou pastoreando uma igreja, um dos últimos ministérios pastorais dele, dentro de igreja local, foi numa igreja americana em Beverly Hills, né? E lá ele estava com a parte de missões dessa igreja, só que um dia orando ele teve um entendimento, que lá tinham pessoas muito ricas e muito famosas naquela igreja também. Que assim como grandes atores, atrizes e pessoas muito ricas não se abriam com ninguém, não na proporção agora financeira, mas de relevância, grandes pastores de grandes igrejas também não tinham amigos e não tinham com quem se abrir.
Então Deus falou com esse pastor há mais anos atrás, até mais tempo ainda também do que isso, 2011, né? De começar um trabalho de um grupo de pastores de mega igrejas do mundo todo, para uma vez por ano sentarem juntos em mesas para cooperarem para o avanço do reino de Deus, tá? Nisso ele convidou 8 pastores. Um deles foi o nosso pastor, o pastor Pascoal Piragini, na época, né? Eram 8 ou 10 igrejas, se não me falha a memória, mas já faz bastante tempo isso também. E eles foram para essa reunião de passar 3, 4 dias juntos, sonhando com um grupo de várias denominações de cooperação para o avanço do reino. Deu tão certo, no outro ano já tinha mais um monte. Hoje são muitas igrejas participantes, né, de várias nacionalidades, que vivem o mesmo processo. Por que ele coloca? Ele tem um número de corte até, né, de tamanho da igreja, porque o papo daqueles pastores é muito parecido. Ninguém está preocupado em convidar alguém para pregar ou tirar foto com o outro. Né? É um nível de conversa muito próximo, pelo menos, né? E nisso eles falaram assim, não, a gente tem que preparar a próxima geração. E eles organizaram a primeira conferência não, né, porque é fechado, né, por convite, a primeira reunião do GKPN Jovem. GKPN é Global Kingdom Partnership Network, parceria global do reino, na verdade, da tradução, né? E nós fomos para lá, o Michel foi convidado e ele me levou junto, né? Eu tinha acabado de chegar na igreja, eu não tinha nem sido ordenado ainda. Na época eu tinha 2 células só na igreja, começando o trabalho com universitários, pra você ter uma ideia. E aí quando a gente chegou lá, foi na Malásia, em Kuala Lumpur. A gente foi apresentado a muitas igrejas que nós conhecemos do Brasil já, né? De grandes igrejas relevantes no nosso país, mas viu uma realidade de igrejas africanas, europeias, americanas, mas principalmente as asiáticas, de algo que Deus está fazendo, assim, inexplicável. Você entende Isso há quanto tempo? Isso foi em 2011, né? 11 para 12, né? Isso foi assim. Aí eu sentei na mesa com um pastor, o pastor Marty Okaya, que é um grande amigo meu, pastor de juventude de uma igreja nas Filipinas, que ele tinha, na época, 20 mil universitários na igreja dele. Nossa, só universitários. Aí eu lá com 2 células, que eu vou ficar bem quietinho, eu vou só ouvir, vou ficar aqui, vou só receber só mesmo e ficar bem na minha, né? E foi interessante porque quando a gente voltou super animados, né? Com tudo que Deus está fazendo, empolgados, motivados, mas a gente precisou ir até a Malásia para conhecer pastores de Curitiba. Nossa. Para conhecer, por exemplo, o pastor Carlinhos, que é um grande amigo meu, da primeira quadrangular de Curitiba, ou um outro pastor da Assembleia de Deus, né? Então, eram 4 ou 5 igrejas de Curitiba que estavam lá também. Entre 150 pessoas, imagina, 4 de Curitiba, né? E aí a gente voltou, ficava meu amigo lá, né? Falou assim, cara, a gente tem que fazer isso em Curitiba também. Não tem a questão do corte, né? De linha, de tamanho de igreja, mas vamos ver quem são pastores, líderes de juventude que querem caminhar junto. Cada um chamou alguns amigos, a primeira reunião, que não tinha nem nome, era a reunião de pastores de juventude de Curitiba. Tinham, se eu não me engano, 12 pessoas, tá? Nisso, a gente fazia uma reunião a cada 3 meses, numa quarta tarde, para se conhecer, tomar um café juntos e crescimento mútuo, né? E aí o pessoal, alguém trazia uma palavra para crescimento, alguém que era expert em algum assunto, o cara é referência em célula na nossa cidade, deixa ele falar, explica, a gente quer conhecer um pouco mais, quer aprender, né? Em discipulado, em voluntariado, e por aí vai, né? E aí, depois, a cada 3 meses acontecendo, a gente não tinha plano nenhum de fazer nada diferente, a não ser essas reuniões, tá? Aí chegou 2014, teve a Copa do Mundo do Brasil, e aí os sêniors, né, de várias igrejas juntaram, a gente tem que mobilizar a juventude para fazer evangelismo, vai estar o mundo inteiro no Brasil, então tem que ser evangelismo, aquela coisa toda, né? Como a Bíblia diz, né, os velhos, os sêniors, né, velhos não, são o pastor Cabral, tem sonhos, né? Mas quem vai trabalhar mesmo é a juventude que vai pra rua lá, então. Daí eles vieram e trouxeram o desafio para nós. A gente juntou esse grupo de pastores, que na época já eram quase 60 pastores juntos, tá? Uma vez a cada 3 meses. Falei assim, como é que a gente pode gerar ações? Evangelismo de praça, evangelismo dentro do estádio, fora do estádio, tudo um pouco, né? Mas como é que a gente vai mobilizar a juventude? E aí um deles, nem lembro quem, acho que foi, se eu não me engano, acho que foi o pastor Tom da Igreja Aba, que falou, vamos fazer um evento de uma semana, para fazer uma semana de cultos, esse evangelismo, né, essas ações, e nessa semana a gente coloca o link de quem quer ser voluntário. No caso, pré-evangelismo da Copa do Mundo, né? Então foi bem na Copa do Mundo. Falei, vamos fazer, mas qual vai ser o nome? Uma semana de cultos, juventude, avivamento, virou semana de avivamento. Surgiu lá. Fizemos a primeira, e Curitiba, né, como eu já falei no começo, ele não é uma cidade tão expressiva, não era, né, já tá mudando, tão expressiva no meio evangélico nacional.
E no primeiro ano, somando todos os cultos, já juntou 11 mil pessoas. Só que não tinha custo, não tinha oferta para ninguém, né? É tudo na amizade, né? E virou uma das regras dessa ideia. Então, alguém vai pregar em outra igreja, a gente fala, não tem oferta, não é convite de congresso, não, assim, não tem, tem que vir, cada um se vira, e a igreja que recebe paga um café para todo mundo lá para fazer comunhão. E aí foi o mesmo molde, né? Então, o culto era na Batista, a banda da Luterana e a pregação da Assembleia, e aí ia conseguir assim. A gente sempre manteve desde o início a questão de alguns alinhamentos para não ter problema. Então, por exemplo, não dá para falar sobre aquilo que nos divide com relação a dogmas entre as igrejas ou interpretações da Bíblia diferentes que não são comuns entre nós. Que já fala sobre o quê? Sobre o avivamento, sobre os evangelhos, sobre Jesus, tudo que nos une. Agora, como é que eu faço a questão do pentecostal, pastor, né? Vai travar o espírito, não vai falar em línguas. Falei, meu irmão, não tem problema, com o espírito eu me resolvo. Agora, se você fizer isso, que pode ser até uma prática tua na tua igreja, e eu sei que você tem maturidade para você se segurar um pouquinho mais, se você não se segurar, amanhã os presbiterianos, os luteranos, muitos batistas, talvez não vão conseguir participar, e o pastor deles vai segurar eles também. Então, em prol do reino, em prol da unidade, a gente abre mão de algumas coisas que cada igreja depois vai fazer, né? Ou, por exemplo, a gente não fala sobre política na semana de avivamento. E não é porque a gente não concorda, não, porque cada igreja, nós somos pastor de juventude, a gente está abaixo da autoridade do nosso pastor, de cada uma das igrejas locais. E tem igrejas que se posicionam, tem igrejas que não se posicionam. Como é que eu vou fazer um movimento de se posicionar? Não precisa. E quem vai se posicionar? Cada pastor de cada igreja representada por aí fora, né? Então a gente foi trabalhando nesses moldes, aí 2014, 2015 fizemos de volta, 16 de novo. Só que quando chegou em 2016, normalmente o último culto era na PIB Curitiba, por causa do tamanho do auditório, né? Cabe quase 4 mil pessoas lá. Como a gente não quer alugar nenhum lugar, não gastar com nada, a gente acabava fazendo lá mesmo, só que gerou uma situação desconfortável para nós. Ninguém falou nada, a gente sentiu, né? Cara, como é que eu vou receber sempre da nossa igreja? Eu não preciso nem cancelar culto, para nós é mais fácil, mas como ele tem um cultão lotado também, né, e tudo mais. E a gente começou a incomodar e procurar algum lugar em Curitiba que comportasse mais do que 4 mil. Uma coisa para 6, 7, talvez 10 mil pessoas, que já seria um sonho, assim, absurdo. Comecei a visitar alguns lugares, né? O pastor Michel, principalmente, na época. Mas não fechava, não dava certo. E aí um dia, tem um irmão nosso da igreja que trabalha no clube do Atlético Paranaense. E ele foi ver um espaço do lado do clube, que hoje é um estacionamento até, que tinha um espaço menor que ele chamava de areninha, que eu acho que cabia umas 5, mas eles dizem que cabia 7 mil pessoas em pé, tá bem tudo grudado lá, né? Ônibus no final do dia, né? Mas deve ser bem parecido. E aí ele falou assim, pastor, pro Michel, né? Você não quer vir para ver o estádio? Eu falei, eu quero, eu amo, né? Essas coisas assim. E ele foi lá, e quando ele subiu os degraus do vestiário, ele colocou o barulho da torcida, né? E o Michel fala que quando ele subiu, ele viu aquele lugar lotado, dando uma direção de Deus que era pra fazer lá. E aí a gente começou a correr atrás, né? Então a gente estava sonhando em fazer só o anel inferior, sem usar gramado, para não ter que cobrir gramado, que é muito caro, aquela coisa toda. E juntando 10 mil pessoas já seria maravilhoso também. Nisso, começamos a desenvolver o projeto com os pastores juntos, né? A gente entendeu algumas direções de Deus para aquele movimento. O custo era baixo, então o ingresso era R$10, que não pagava o evento, então eu consegui muito patrocínio também. E a outra coisa, que foi uma direção muito forte de Deus, é que nenhum nome e nenhum rosto seria divulgado a não ser o nome de Jesus. Legal. Então, tanto que gerou um slogan, né? A semana de avivamento, Jesus continua atraindo multidões. O nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus continua atraindo as pessoas para a verdade, para aquilo que ele quer revelar de verdade. Então, por mais que a gente convidou algumas bandas, né, mais conhecidas e alguns pastores, a maioria das coisas eram de Curitiba mesmo, a gente não divulgou ninguém, nem quem era de Curitiba, nem quem era de fora. Ainda hoje, na semana de avivamento, a gente não divulga quem vai pregar, nem quem vai tocar nos cultos. Só divulga que vai ser, o culto é às 8 da noite na PIB de Curitiba, por exemplo. Na PIB de Palmas aqui, né, na segunda, que seja, ou qualquer outra igreja. E vai acontecendo normal, tá? E aí a gente surpreendeu porque lotou o estádio. 42 mil pessoas. Nossa! 5 mil conversões num dia só. E aí a pergunta dos pastores estão ouvindo aqui agora, eu sei que você está pensando já. Pastor, mas para onde vai quem se converte? Divide esse povo. A gente tinha um aplicativo na época que o cara se convertia, era abordado por uns voluntários, tinham 2 mil voluntários no dia só para parte dessa parte, junto com a intercessão, que conversava com a pessoa e pegava as informações dela. Ela colocava lá nome, e-mail, celular, idade, por exemplo, mas colocava também o bairro que ela morava e se ela foi a convite de algum amigo e se ela sabia o nome da igreja desse amigo.
Se completasse as informações, já ia direto para aquela igreja. Ponto. Agora, ele não sabia o nome da igreja, ou ele foi porque ele não quis conhecer, né? Eu não sabia nada. Mas tem o bairro dele, daí a gente pegava quais são as igrejas, foram 200 igrejas participantes, tá? No culto lá conosco, diretamente. A gente dividiu todas as igrejas por bairro, o cara indicou o bairro tal. Então, se teve 5, tem 5 igrejas, vai um para cada igreja. A gente mandou, na mesma madrugada, a gente fez uma força-tarefa com a galera, junto com a parceria com a Cefam, uma organização muito especial, com o pastor Emerson, que liderou um time de quase 40 pessoas que trabalhavam os dados que vinham do aplicativo para enviar para a galera, não tem problema, de enviar para cada igreja naquela madrugada, e foi sábado à noite. Segunda-feira de manhã, os pastores já estavam com os contatos e e-mails de todos os convertidos para poder fazer o trabalho da igreja agora, que é a integração, o discipulado, o batismo e por aí vai, né? Porque só fazer um ajuntamento não resolve, tem que fazer, né, até o final. Sim. Mas não era papel da Assembleia de Avivamento, era papel daí das igrejas, da nossa também, inclusive. 2018, a gente forou e Deus falou para não fazer o estádio, então o que a gente fez? O sábado, dividimos em 5 regionais na cidade de Curitiba. Então, no sábado, somando todos os 5 cultos, teve 16, acho que 14 mil pessoas. Só que não tinha nem estádio, não tinha custo, não tinha nada, né? E aí, em 2019, fizemos novamente o estádio, só que depois disso veio a pandemia. E aí, como é que você faz grande ajuntamento? Até na igreja não podia fazer nada. E nós oramos e entendemos uma direção de Deus de expandirmos o movimento para outros lugares. Já que ia ser online mesmo no meio do processo, preparamos um manual e começamos a ensinar outras cidades, outros pastores a começarem um grupo de reunião de unidade na sua cidade, para, se isso maturasse, um dia gerar o mesmo evento, Semana de Avivamento, na sua cidade também. O primeiro ano foram 27 cidades. Dentro de... 2020, isso. Dentro do seu estado? Ou não, já era em outros estados? Brasil, no começo do Brasil, agora já está em outros países também, né? Legal. Hoje são mais de 10 estados já, que já tem, né? Naturalmente, a região metropolitana começou mais rápido, a cidade de Curitiba, mas disso para pegar para Maringá, Londrina também já começou forte. Temos Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, agora em Santa Catarina várias cidades estão começando. Porto Alegre começou ano passado, a gente não estava conseguindo começar em Porto Alegre fazia tempo já também. E depois das enchentes eles se abriram mais, porque o gaúcho é mais complicado de resolver as coisas, né? E agora já vai ser o segundo ano da Semana de Avivamento lá também, estão empolgadíssimos com o movimento, né? Então, e assim, é interessante que assim, a gente não tem CNPJ, não é empresa, não é nem missão. A gente é um movimento de pastores de juventude, na verdade. Ninguém ganha para fazer isso, tá? Cada um tem a sua igreja, o seu ministério, então a gente disponibiliza do tempo que a gente não tem para o reino, para abençoar e gerar unidade nas cidades. Mas o legal é que às vezes as pessoas pensam, mas é Curitiba tem 2,5 milhões de habitantes, né? Aquela coisa toda. O legal é que ele não tem a ver com tamanho de igreja ou de cidade. Então, no interior do Paraná, tem uma cidade chamada Goiôerê. Uma menina que veio estudar em Curitiba, a Thalita, ficou esse tempo na nossa igreja, foi impactada pelo movimento da Semana de Avivamento. Quando ela voltou para a cidade dela, ela é médica. Na igreja dela tem o pastor da igreja, não tem outro pastor. É tudo voluntariado, né? A questão de liderança, tanto na igreja dela como outras igrejas. Ela falou assim, pastor, eu posso começar lá? Eu falei, pode. A gente deu todos os cursos, treinamento, ela foi começar o projeto lá. Primeiro ano ela reuniu 8 igrejas, que eram as maiores da cidade, que toparam fazer junto, e todo mundo era líder voluntário. Só que eles conseguiram reunir muita gente. No final, os pastores das igrejas vieram elogiar, agradecer, porque todas as igrejas cresceram em mídias sociais, Olha só. em maneira de foto, edição, aquela coisa toda, som, porque um começou a ajudar o outro. E agora o que acontece? Aquele que é melhor no som está ajudando as outras igrejas que têm dificuldade. O que é melhor com projeção está ajudando as outras também. E virou uma cooperação para que cada igreja possa crescer também. Então é muito especial ver isso acontecendo, na verdade, né? E todo ano é um desafio, né? Mas Deus está fazendo algo maravilhoso. Só que a gente não tem, por exemplo, às vezes me perguntam, pastor, mas ano que vem vai ser quantas cidades? Por exemplo, ou esse ano, né? Eu não sei. Depende do que Deus quiser. Hoje já estamos, na verdade, 86 foi ano passado. Agora, com os novos países entrando, estamos chegando em quase 100 cidades já, na verdade, né? Só que dessas 100 cidades, na minha limitação de tempo, se eu pisei em 4 para começar a SDA lá, é muito. Ou algum dos outros líderes, pastores, tem uma base de 5 pastores liderando a SDA hoje, né? Não é singular, ela é plural, que a unidade é plural. E por isso que a gente fala que não tem líder.
Líder é o Espírito Santo, né? Que gera unidade. A gente é só embaixador que leva a unidade para os lugares que a gente vai também. E aí, mesmo eles também quase não foi, porque cada um deles tem uma agenda super corrida nas suas igrejas locais também, que são igrejas grandes. Então, a gente abre a visão, treina, envia e deixa Deus fazer a obra dele, né? A gente fala assim, ó, você tá tendo dificuldade lá de gerar, qualquer coisa fala que você conversou com Curitiba, porque a gente já apanhou bastante no começo, só precisa apanhar em menos, aí fica mais fácil. Pode jogar a culpa na gente, né? E a gente faz, não é nem para controlar, nem nada, a gente faz no sentido de abençoar mesmo, na verdade, né? Porque a gente acredita como igreja e como a Semana de Avivamento, agora Igreja PIB e agora a Semana de Avivamento também, que aquilo que Deus dá de graça, a gente entrega de graça. Então o pessoal pergunta, mas quanto que é, pastor? Não é nada. Se você quiser gerar unidade, a gente envia para você todos os materiais. Você começa aí. A gente vai ter algumas reuniões online, às vezes só para alinhamento. Temos um evento chamado Encontro de Avivalistas, em que os líderes da SDA das cidades vão para Curitiba para a gente passar tempo junto. Para treinar, para crescimento mútuo, falar sobre os eventos que vão para frente. Nada, não tem muito segredo, na verdade, né? Acho que a grande questão é a disposição, a disponibilidade de querer gerar isso também, né? Pastor, e a gente falando, né, em semana de avivamento, né, e tudo isso que o senhor tem falado pra gente, mas se a gente fosse pensar dentro disso tudo que o senhor tem vivenciado como igreja e também como família, porque eu acredito que são duas coisas que estão totalmente associadas uma à outra, tudo isso que o senhor tem vivido e o seu relacionamento familiar, como é que o senhor poderia definir pra gente, dentro do que o senhor tem vivenciado, o que é avivamento dentro de tudo isso? Acho que avivamento, para mim, ele é uma disposição que começa primeiro no coração da gente. Quando a gente fala de avivamento, a gente espera o grande mover. Mas o grande mover só vai se acontecer quando o nosso coração se mover. Para arrependimento, para uma fome, uma sede que a gente nunca teve antes pelo Senhor, que nos faz perder o brilho pelas coisas dessa terra. Né? Porque a gente se envolve com tantas coisas, né, hoje em dia, né, e tudo mais. Porque o avivamento não tem a ver só com uma comunidade, uma cidade que foi despertada e tudo mais. Isso é maravilhoso quando acontece, mas é uma obra de Deus. A gente não tem como determinar, obrigar ou forçar Deus a fazer. Mas a palavra de Deus revela algumas marcas de avivamento. Quais são as marcas? Arrependimento, oração, missão, ação social ou generosidade, unidade, né? Palavra de Deus, paixão pela palavra. Então, essas marcas a gente pode buscar. Para talvez, quem sabe, mostrar para Deus, ó, a gente está um pouquinho mais perto daquilo que talvez pudesse ser, né, um avivamento. Mas ainda assim é uma obra do Senhor de realizar realmente. Mas tem até uma frase interessante, se não me engano, esqueci o nome do autor agora, ele fala que uma igreja dividida é uma ofensa para o mundo. E por isso que eu creio que enquanto nós fomos tão divididos entre as igrejas, ou na mesma igreja até muitas vezes, sim. ou igrejas, denominações e por aí vai, raramente a gente vai viver um grande avivamento. Mas eu acho que isso começa muito com a disposição do coração. Então assim, porque você pode ter um grande mover, pode ter um culto no estádio, pode ter um super avivamento no lugar e tudo mais e tal. Mas ele vem e passa. Mas o que aquilo mudou na tua vida? O que isso gerou em você? Mais o caráter de Cristo, mais fruto do Espírito. Porque se isso não foi uma experiência, né? Que tem gente que vai buscar a vida inteira de novo, mas não vai ter mudado daquilo que a palavra já fala que tem que mudar. Por isso que eu falo assim, começa no coração. O avivamento para mim começa no coração. É interessante você falar porque em Levítico tem aquele texto que fala sobre o fogo se manter aceso no altar. E ele vai falar algo interessante que é com relação ao tipo de madeira colocada no altar. Você já viu isso? Ele vai falar inclusive que a madeira era madeira de acácia. Por que era madeira de acácia? Já pensou sobre isso? Não. Ela dura mais. Ela tem uma resina diferente, com algumas outras espécies de árvores também, né? Também no Brasil. Nossa região é a araucária, que a gente fala que ela é mais densa, tem uma resina diferente e ela demora mais para queimar. Se você coloca outros de madeira, tem madeira que queima muito rápido. Porque você vai colocar coisa que tem constância, que tem propriedade de verdade, entendeu? Então, quando eu quero buscar algo novo, é a mesma coisa que falar assim, eu quero buscar coisas novas do Senhor. Tá, mas você quer buscar a Deus pelos sinais que Ele pode fazer, pelos milagres que Ele realizar, ou por um relacionamento com Ele, que por um acaso pode ter sinais, milagres, maravilhas e por aí vai, né? Porque se o milagre não chegar no tempo que eu quero, da forma que eu quero, e que eu espero, logo depois, eu vou parar com tudo aquilo, né? Porque, às vezes, eu acho que quando a gente fala de avivamento, tem gente que se impressiona demais com cultos lotados, ou a palavra gospel do momento, né? A atmosfera que tem que mudar lá no culto, ou com estádios até por aí que estão lotando em alguns lugares também, como já aconteceu em Curitiba.
Mas é interessante porque nada disso impressiona Deus. Porque tudo isso tem a ver com um processo realizado e tudo mais, mas isso tudo são folhas de uma árvore, na verdade. Sim. E a árvore tá bonita, cheia de folha. Mas cadê o fruto? O que é o fruto? Fruto não é o novo convertido. Fruto é o caráter de Cristo produzido em nós. Então, estar à frente de tantas coisas, né, até organizar esses movimentos, eventos junto com outros pastores, né, nessa pluralidade, se isso não me faz mais parecido com Cristo, é só folha. Porque o fruto gera semente que gera vida. Porque eu posso organizar tudo isso, mas ter uma vida toda errada. Então eu posso ter uma aparência espiritual maravilhosa, né? Nossa, você está em conferência, por aí vai e tal. Mas e a vida da pessoa de verdade? Ela está se tornando mais parecida com Cristo? Ou, às vezes, esses movimentos e grandes eventos estão fazendo você trazer glória mais para si próprio, mas se promover exaltação própria do que diminuir e fazer Cristo aparecer mais, né? Eu acho que é muito sobre isso. Então, em todos os ministérios que nós realizamos, né? Quem está ouvindo aí a gente também, dá uma chacoalhada nessa árvore aí que é você, para ver, tá produzindo fruto? Ou somente folhas? Ou só folha? A folha tem o seu objetivo também. Sim. Mas o objetivo da árvore não é produzir folhas, é produzir fruto. O final, pelo menos, é produzir frutos. Porque o fruto vai gerar mais frutos e mais árvores também. Sim, pastor, verdade. E que bênção, né, essa questão de unidade, porque, assim, a gente vê, não só lá no Paraná, mas pra cá também, a gente vê muitas igrejas divididas, né? Muitas igrejas que não se conversam, às vezes a liderança cria ali um atrito e isso acaba respingando nos membros da igreja que nem imaginam o que aconteceu para chegar naquele ponto, né? Sim, e nem sabem como sair daquilo também. Então é muito legal que a Bíblia traz isso muito sobre unidade, que nós somos um corpo, né? E a gente vê dentro disso, né, uma coisa que às vezes a gente acha que pode ser impossível, né? Que é, existe a possibilidade de todas as nossas denominações caminharem juntas em direção a algo. Né? E a esse derramamento do Espírito Santo do Senhor sobre nós. Com isso eu não digo que tem que tirar a placa. Não, ou denominação, não. Elas cumprem um papel maravilhoso e vão continuar existindo e precisam existir. A grande questão é, em alguns momentos, não em todo momento, será que a gente consegue cooperar juntos? A gente consegue abençoar uns aos outros, né? É algo que eu achei muito interessante também na fala. É, por exemplo, você vai... Quanto mais unidade vai gerando dentro desse movimento, desse mover do Senhor, mais eu vou me dispondo a abençoar o ministério do outro. Claro. Né? Se eu posso ter uma capacidade de desenvolver algo sonoro na minha igreja, que tem uma estrutura muito melhor, por que eu não posso servir a igreja do meu, né, do meu irmão aqui do lado para abençoar, né? E caminhar com outra igreja, né? Ou pessoas dessa outra igreja, não vão me tornar outra denominação, mas vão abrir a minha mente também para coisas que Deus está fazendo. Eu posso até não concordar com algumas práticas, de repente, né? Até pela nossa visão batista e tudo mais assim, mas é inquestionável que Deus está naquele negócio. Tem coisa que você pensa, aqui também é estranho, mas tem coisa que não, esse cara é de Deus. Legal. Tem práticas diferentes da minha, mas eu não posso negar isso. E é interessante porque, assim, acho que uma das maiores mentiras que o inimigo tenta colocar no nosso meio evangélico, ainda nos nossos dias, é que nós somos primos, entre batistas, presbiterianos, menonitas, luteranos, assembleianos, por aí vai. Nós não somos primos, nós somos irmãos, né? E quando mexe com o nosso irmão, a gente fica bravo, né? É verdade. Só a gente pode mexer, né? Pastor, mas dentro disso, quando começou lá atrás, 2014, né? Quando começou uma reunião ainda bem pequena, 12 pessoas, né? 12 pessoas, isso foi tomando corpo, foi tomando, né, um nível muito grande. Aonde vocês perceberam que, de fato, tá dando certo? Né? O Senhor tem derramado. O que foi? Foi o crescimento? Foi o amadurecimento? Foi a expansão? O que levou vocês a perceber poxa, Deus realmente está nesse negócio e aqui a gente vai continuar, né? Porque eu acredito que lá em 2014 vocês não tinham dimensão de que vocês chegariam onde vocês chegaram hoje. Não. Né? Então, em que momento vocês perceberam realmente, poxa, Deus está nessa unidade aqui, está nesse negócio? Até interessante falar, porque até não tem estratégia. A estratégia a gente não tem, estratégia é o Espírito mesmo, né? Foi gerando. Mas eu acho que o momento, para mim, pelo menos, foi antes até do início da Semana de Avivamento. Naquelas primeiras reuniões de 2012, 2014, teve uma reunião que a gente fez lá na PIB mesmo, e eu acho que tinham, se não me engano, 15 pessoas na sala só. Pastores que a gente começou a gerar essa amizade, né? Então, que só isso já era maravilhoso. Se parasse aí, já ia ser bênção para todo mundo, na verdade, né? Sim. E eu lembro que teve uma reunião que a gente preparou, eu não lembro quem fez um devocional ou trouxe um treinamento pra gente, e a gente preparou algumas perguntas que cada 5 pessoas iam se separar um pouquinho para conversar sobre aquilo, né?
E uma das perguntas, as perguntas eram bem a ver com o trabalho, o Ministério da Juventude mesmo naquele dia. E aí um dos líderes falou assim, gente, vocês se incomodam, estou sentindo algo de Deus aqui, daí a gente mudar as perguntas. Vamos falar sobre a vida emocional do líder. E ele começou a chorar. E a gente começou a ouvir ele falando, ele tinha sido afastado da igreja por 3 meses, porque ele não estava bem, teve que ir para psicólogo, psiquiatra, tomar remédio e tudo mais. E ele se questionava muito, Deus, mas por que eu, como eu e tudo mais? Isso em 2012 era um sabor muito maior do que maior hoje, do que ainda hoje. Já é, né? Só que nisso foi legal porque gerou um mover, porque a intimidade abre isso, né? E outros falaram que estavam vivendo processos parecidos também de estafa, de burnout, de cansaço, de cobrança. Então gerou uma amizade muito grande naquele dia. E para mim aquele dia foi um dos maiores marcos da Semana de Avivamento com relação a saber que vai dar certo. Porque o vai dar certo, até aquele ponto era aquilo vai dar certo. Nossa, eu não sabia se um dia tem um estádio. Eu soube que o estádio deu certo depois que ele aconteceu. Legal. Né? Porque o desafio para chegar até o estádio foi muito maior. Até teve uma história que a gente sempre conta. A gente fazia uma reunião semanal dos pastores de uma base da Semana de Avivamento, que davam uns 15, 20 mais ou menos, para organizar o evento do estádio de grandes igrejas. E eu lembro que quando a gente tinha vendido cerca de uns 20 mil ingressos já, que já era um milagre, parou de vender os ingressos. Não vendia mais nada e faltava lá 1 mês e meio pro evento, uma coisa assim. E aí eu lembro que naquela sala, alguns pastores falaram assim, gente, essa ideia, né, do Jesus continua tendo multidões, ela é verdade, mas a gente nunca fez nenhum evento sem divulgar o nome de preletores. É normal, nas nossas igrejas nós divulgamos. Não tem nada de errado em divulgar. Qual é o problema? Vamos falar logo que vai vir a banda tal, que vai vir o pregador tal, que vai lotar e vai fechar, como todos nós já fazemos na igreja. A intenção era boa, mas a direção de Deus não era essa. Outros pastores falaram assim, não, se Deus falou, ele vai cumprir. E se ele falou que não é para divulgar o nome de ninguém, a gente não vai divulgar o nome de ninguém. Votamos, né? Não era batista, mas foi democrático. E graças a Deus a maioria votou em não fazer isso. Em mais 2 semanas vendeu os outros 40 mil. Que aí chegou um outro marco da Semana de Avivamento, que eu entendia que ia dar certo, de uma direção de Deus mesmo. Que falou assim, colocamos piso no gramado ou não, porque era um investimento de mais de 150 mil reais para isso acontecer, com cadeiras e tudo mais, a gente já não tinha o dinheiro mesmo. E eu lembro que daí o Michel falou assim, quando nessa sala com todos nós, falou, gente, eu creio no poder de Deus, mas a gente tem que ter uma garantia nessa sala aqui. Então, se tem tantas pessoas aqui, e se a gente não vender os ingressos? Vamos ser realistas. A gente crer que vai dar certo e tal, porque, como não tem CNPJ, a PIB de Curitiba emprestou o CNPJ para fazer o evento também. Então, né, não dá. E aí falou, mas eu só vou entrar nessa se vocês também toparem. E em caso de não vender, em caso que der ruim, sumir uma conta muito maior do que a gente pode hoje em dia, cada um aqui se compromete a trazer 10 mil reais. Aí um falou assim, pastor, eu topo. Daqui a pouco um falou assim, pastor, a minha igreja, ela tem uma sede nacional, então não tem nem como eu fazer isso pela igreja. Eu sei que, não vou nem conversar com o pastor, que eu sei que não vai acontecer. Mas eu me comprometo, e se acontecer alguma coisa, eu vendo meu carro e dou meu carro para o movimento. O outro falou assim, olha, eu, na minha igreja também é parecida com essa tua, eu não consigo vender meu carro, tenho 3 filhos, mas eu resgato a minha previdência e dou o valor também. Então gerou um mover muito bonito, graças a Deus ninguém teve que dar carro, nem sacar a previdência, Glória a Deus. Pagou e sobrou um pouquinho até ainda, né, na época. Então é muito bonito de ver como Deus faz, porque assim, acho que, a gente pergunta assim, pastor, mas por que não faz então estágio todo ano? Porque Deus não falou. O direcionamento não foi esse. Poderia fazer todo ano? Poderia. Até encheria, mas é o que Deus quer. Então não precisa entrar no automático. E eu gosto de evento. Então, seria maravilhoso ter todo ano? Seria maravilhoso. Mas agora, precisa ter todo ano? Não sei. Então, Deus, e aí, precisa? Não. Então a gente está sonhando talvez 2027, estamos começando a conversar algumas coisas assim, mas estamos sonhando liderança e pedindo confirmações para Deus se é para fazer ou não é para fazer. Legal, fantástico. Por favor. A gente, isso é muito legal. Eu tinha uma dúvida que eu fiquei. Vocês continuam fazendo a reunião dos pastores? Em todas. A Semana de Avivamento de uma cidade, ela não começa com os cultos. Ela começa com amizade de pastores. Então, nós temos lá mais de 100, quase 100 cidades, né? Mais de 100 cidades, eu acho até, que estão começando a Semana de Avivamento. Dessas 100, eu acho que 45 ou 50 já fazem o evento.
né, de uma semana de cultos. O resto tá começando os cafés. E mesmo depois das semanas de avivamento, vai continuando os encontros. Sempre a cada 3 meses vocês se reúnem. Legal, fantástico. Estive agora, umas 2 semanas atrás, em Curitiba, a gente fez lá na Alcance, né, o encontro. Estavam, acho que quase 80 pastores, mais ou menos, lá também. Muito bom. E tem o mesmo recorte que tem aquele outro grupo ou não? Todos os pastores Não, podem aí nesse caso não tem recorte nenhum, né? Entendi. Ele é um líder de juventude, ele pode ter 5 jovens na igreja ou pode ter 5.000, indiferente. Entendi. Legal. Porque daí o corte é a cidade, né? Aham, entendi. É a mesma cidade, então a cidade vai cooperar para o propósito do reino. Então, sendo da mesma cidade, participa ali sendo líder. Mas nesse caso, somente líderes de juventude participam com vocês? Nas grandes cidades isso acontece. Nas outras, às vezes, os pastores sêniores, que é o único pastor da igreja, também faz parte. Mas na correria que eles estão, normalmente o que acontece é que ele nomeia alguém que é um líder de juventude voluntário, leigo, né? Não é que vai estar fazendo, não tem nenhum problema. Tem por exemplo, a cidade que eu comentei de Goiorê, todos são líderes voluntários das igrejas que se reúnem para fazer o movimento. Fantástico. A regra que a gente coloca é: a igreja, ou o pastor sendo da igreja, tem que aprovar, tem que permitir, senão a gente não consegue fazer, sim, né? Sim, muito bom. E como que sua família lida com isso? Sua esposa, ela é envolvida também nessa parte da semana de avivamento? Ela gosta muito, mas um pouco menos, porque, na verdade, com as meninas muito pequenas ainda, e uma semana toda fora em culto, pra lá pra cá, fica mais difícil. Então agora que a gente vai sentir um pouco mais, dá pra levar elas também, né? Porque elas dormem super cedo, não, 7h30, 8 horas, estão dormindo às 2 já, graças a Deus por isso, né? Então, por muito tempo, ela, na semana de avivamento, além de me apoiar muito, ela estava muito nessa função. Como eu faço com ela no espetáculo de Páscoa, que tá tendo agora lá na igreja, ou na Aleluia, que é o nosso evento de Natal, e reveza, Dela, quem vai, o seu quem curte. Exatamente, não tem jeito, né? Então a família ministerial, a família pastoral é assim também, né? Então, mas antes delas virem, sempre esteve comigo, né? Apoiando, ajudando também, nos processos da unidade também. Legal. Muito bom. Pode ir. Na juventude também, da mesma forma. Na juventude também. Como ela também tem um papel... Ela trabalha na igreja, ela é contratada na igreja como ministra de adoração. Então ela é uma outra área da igreja, eu estou na juventude. Ainda assim, ela me ajuda na parte de administração. Então ela ministra em alguns cultos, né? O pastor que está com a parte da parte da adoração da juventude é o pastor Luiz. Então ela se submete a ele nesse ponto e vai entrar na escala para estar ministrando, ajudando, cooperando. Atende também muita gente, atende muitas meninas, me ajuda em muita coisa. E já coloquei para pregar algumas vezes lá, que eu falei, nossa, já tem jeito pra coisa mesmo ali. Vai bem também, né? Graças a Deus por isso. E dentro agora trazendo para dentro, vamos trazer para dentro do trabalho como pastor da juventude da PIB de Curitiba, né? A gente estava aqui falando, quanto tempo tem que o senhor estar na liderança como pastor, né? Como pastor, depois o senhor está quantos anos na liderança da juventude da PIB de Curitiba? Como é que tem essa sua trajetória aí, pastor da igreja? Na PIB de Curitiba nós vemos uma transição muito abençoada por Deus, né? Entre o pastor Pascoal e o pastor Michel, que está à frente há 2 anos. Mas antes disso ele foi pastor da juventude, né? Eu tive com ele muito tempo trabalhando com ele, mas vi muita coisa Deus fazendo através dele, é meu amigo, né? Então, mais do que pastor, a gente é amigo, né? Então isso é muito bom. Mas eu assumi a juventude, na verdade, em maio do ano passado, né? Oficialmente pela Assembleia da Igreja, que lá no nosso caso ela é bienal, não é anual. Então eu fiquei 1 ano só gerindo a juventude, esperando chegar à Assembleia para daí oficialmente assumir em maio do ano passado. Então a juventude da PIB Curitiba não deu 1 ano ainda, né? Mas estou na juventude trabalhando, junto com o Michel em outras áreas, desde o meu início do processo pastoral na igreja, que eu cheguei na PIB em 2010. Então aí quase 14 para 15 anos já, né? Trabalhando ali. Eu vim para começar um trabalho com universitários, que nós não tínhamos. Fiquei 8 anos com isso. Transformei para o pastor Alexandre Budal nesse ano, e aí comecei o trabalho dos jovens da igreja acima de 24 anos, que fiquei até o ano passado, que eu transformei agora com o pastor Adalardo, que assumiu também, já está fazendo um ótimo trabalho lá com a gente também. E aí ele continua. O interessante é que a gente trabalha lá com um colegiado na juventude, né? Então, como eu falei, eu estou liderando a juventude toda, eu tenho 10 pastores abaixo de mim. 5 de faixas etárias, 1 na parte de ensino, que é uma outra parte maravilhosa que Deus está fazendo lá na igreja. Eu já vou entrar um pouquinho para falar um pouquinho sobre isso. Adoração e por aí vai. Então a gente tem reuniões semanais, eu vou discipular esses meninos, vou cuidar deles para eles fazerem o trabalho todo, né? E ali na visão. E são aí 5 cultos por final de semana, com o pessoal todo tocando as operações lá, né? Aí o restante da equipe são obreiros, né? Outras pessoas que trabalham com a gente. E quando eu falei da parte de ensino, até uns, 5 anos atrás,
a escola bíblica dominical, né, nossa, lá da PIB de Curitiba, de adolescentes e juventude, se a gente tivesse 20 em cada turma, era muito, tá? Mas para uma igreja de, na época, um pouco menos, mas praticamente 20 mil membros, era uma vergonha, na verdade, né? E a gente começou a sentir que estava muita gente se convertendo, mas o povo não estava estudando, crescendo, né, com raízes mais profundas. E a gente começou a entender uma direção de Deus de repaginar o nosso projeto de ensino com relação à juventude. Começamos com adolescentes, junto com o pastor Tarek, que é o pastor de adolescentes hoje, e ele criou uma escola para adolescentes, que ele entra com 13 anos de idade e vai sair com 17 quando ele migrar para os jovens, no caso do sábado, tá? Da juventude. Uma vez por semana ele vai para a igreja, ele vai ter aulas de várias áreas, testes de dons, vários segmentos, super legal. Então a gente passou em 3 anos ali mais ou menos desse processo os adolescentes chamam de One Flow, e eles chamam que o Flow School, que é legal de inglês, mas como se fosse escola, né, na verdade. De 20 para 300. Nossa. Eles tinham antes um grupo que eles chamavam de BAC, Batalhão Armado de Cristo, que eles falavam, que eram os líderes adolescentes que se reuniam com o pastor toda semana para ele fazer um estudo bíblico, para ele poder aproximar, poder acompanhar, né, e tal. E Deus deu uma visão para eles que eles tinham que expandir. Se eles queriam crescer, eles tinham que ter mais líderes. Ele falou, tá, mas como é que eu vou fazer com mais gente? Aí surgiu essa ideia da escola. A gente começou também com a juventude, né, que a gente chama de One College. Esse ano vai ser o ano que vai formar a primeira turma. São 3 anos de formação numa escola que acontece quarta à noite ou domingo de manhã. Você escolhe qual dia que você quer participar e estamos migrando ela para ter também online por causa dos campos agora para o próximo ano também. E passamos de 20 para mais de 600 pessoas participando. Então, na verdade um pouco mais até, né? Somando os dois, a gente passou de 40 mais ou menos para 1.200 pessoas sendo formadas, enraizadas para se tornarem líderes no futuro. Então, explica o crescimento da igreja? Não. Mas é uma das questões que trazem também, né? Porque ainda temos essa crise na igreja, como toda igreja tem, cara, precisa multiplicar um grupo pequeno, precisa multiplicar a célula, não tem líder. Então o que eu faço? Manda pro college, pra te preparar o cara e tudo mais e fazer o processo, né? Só que lá ele vai ter, além da parte teórica, tem muita parte prática. Então o cara no semestre, eu tenho que cobrar muito o nosso pastor, que é o pastor Pedro, na parte de ensino. Falei, o cara tá no college aqui, então por semestre tem que discipular uma pessoa para batismo. Se cada um do college discipular uma pessoa para batismo, ou integração, que seja, são 1.200 novos membros no ano. Fácil. E o cara tá estudando, tá ali crescendo, entendeu? Então, a conta ela fica mais real também, na verdade, né? Não é tão absurdo. Nossa, mas 1.000 pessoas? Não, mas se cada um fizer um só, gente tem se convertido muita gente na igreja. Então é só ir atrás e discipular. Entendeu? Legal, fantástico. Aí com várias vivências e tudo mais, né? Então agora são nos domingos de manhã e quartas à noite que acontece esse... College. Estudo, college. Né? E os adolescentes é terça à noite e quinta à noite. Aí dos adolescentes é mais de estudo bíblico, tipo BD? Não. É a mesma coisa, um pouquinho diferente, mas voltado para os adolescentes. Então, por exemplo... Mas tudo voltado para a liderança, então. Para liderança, para apologética, para temas mais atuais da igreja pós-moderna, tudo um pouco, na verdade. Então, até aprofundamento bíblico, às vezes a pessoa não quer liderar, mas quer conhecer mais de Bíblia, aí, quando a primeira parte, todo mundo junto, né? Uma turma nova que a gente faz semestral. Aí, no finalzinho desse semestre, eles fazem um teste de dons. De acordo com os dons, a gente segmentar eles em algumas turmas diferentes, entre ministração, oração, serviço e evangelismo. Então, a matéria é a mesma, a maneira de dar a aula é um pouquinho diferente de acordo com cada direção que ele vai trazer ali também. E vocês envolvem os materiais todos? Todos desenvolvidos localmente, com muitos voluntários. Tem um irmão nosso lá, o Fabiano, que é um professor de cursinho, que nos ajuda muito nesse processo, é uma bênção na nossa igreja. E aí ele passa, né, pega toda a ementa do que vai ter aquele semestre, distribui entre os professores para preparar as aulas. Na verdade, tem gente que não gosta da aula, mas ele gosta de escrever. Ele faz a aula para outra dar aula, tem gente que gosta, então cria material, então cria muito material, eles revisam. Eu até parei de escrever material pela falta de tempo agora recentemente, mas estou só dando aula, né? Então eu recebo a matéria e dou aula. Então, por exemplo, domingo agora eu dei aula sobre seitas e heresias, né? E aí tinha todo o material já preparado pelo nosso pessoal lá, tudo voluntário, de tudo que é seita, heresia, como lidar, o que a Bíblia diz, tudo arrumadinho lá, bem bacana. E é legal essa questão, e aí eu lanço isso como até uma pergunta, né? Algo que a gente vê. Por exemplo, a gente tá falando vocês tinham uma estratégia, né? E notou-se que tinha um grande número de pessoas na igreja, mas que dentro daquela realidade de ensino só participavam 20 pessoas, né? 20 ali em cada turma e tudo mais. Então, foi necessário repaginar,
né? Foi necessário repaginar. E a gente, né, trazendo para dentro das nossas lideranças, né, e dentro até das nossas igrejas menores e talvez ali ainda enraizadas nessas as questões tradicionais, né? Às vezes a gente tem dificuldade dessa repaginação, né? O que você diria, por exemplo, né, para líderes que vão estar nos escutando também dentro desse sentido de que estão tendo esse tipo de dificuldade, né? Por exemplo, o senhor trouxe o exemplo da escola bíblica, eu acredito ser uma realidade também na maioria das nossas igrejas, que a gente vê que a galera não vai, né? Eu particularmente tive uma experiência um tempo atrás, que eu estava na liderança de uma juventude, e a gente tinha um trabalho com a escola bíblica, é uma igreja bem pequena, né? A gente tinha um trabalho com a escola bíblica no domingo de manhã, então eu preparava a aula e ia 2 adolescentes, né? Dois jovens adolescentes no trabalho. E aí o Senhor começou a me incomodar com aquele negócio, porque alguns começaram a me procurar dizendo que tinham interesse, mas realmente não era por preguiça, mas tinha uma necessidade específica num domingo de manhã, por exemplo. E aí eu orei ali, e aí eu falei, poxa, eu vou sugerir ao meu pastor pra gente mudar essa estratégia de dia, de material, de local, pra ver se a gente consegue alcançar essa galera, né? E aí eu tô falando de uma igreja de 30 e poucos anos, não uma igreja relativamente nova, mas bem tradicional. 30 não, 20 e poucos anos na verdade, mas bem tradicional. Mas o pastor aceitou a ideia, né? E foi uma experiência muito interessante porque dos dois que a gente tinha no domingo de manhã, quando nós mudamos o material e mudamos ali também o dia, por exemplo, ali a gente já começava a ter 12, 15 frequentes todos os sábados, que a gente mudou para sábado à noite, né? Então assim, como o senhor, eu lidei de uma forma, mas no geral, o que o senhor indicaria para quem tem tido esse tipo de dificuldade e tem percebido que há uma necessidade de fazer uma repaginação para que o trabalho realmente possa fluir de maneira mais efetiva, mas ainda estão ali com receio disso? Sim. Na verdade, assim, você mudar alguma coisa que acontece há muito tempo, ainda mais com nomes tão fortes como Escola Bíblica Dominical, né, por exemplo, né, nas igrejas batistas já é um rompimento, né, e vai trazer, esse é um exemplo, entre outras coisas, né, claro, vai trazer várias indisposições. Acho que a primeira coisa é a gente estar debaixo da autoridade do nosso pastor, da liderança da igreja. Não é pra fazer nada de escondido, nada assim, né? Os caras vão falar, aí o cara vai falar, não, pastor, que eu ouvi um podcast lá, o pastor Lucas da Pia Curitiba, acabou que o cara começa a me ligar. Eu falei, isso não é verdade. Agora, qual é a questão? Acho que é muito de apresentar, uma história interessante, um amigo meu que era da nossa igreja, se formou pastor e foi assumir uma liderança de juventude no interior do estado. E eu falei, cara, primeiro ano, só conhece. Vai, visita, mantém o que já acontece. No segundo ano que você já tá mais com o povo, você começa a trazer algumas coisas. Então, no primeiro ano você vai lá e já quer acabar com tudo? Isso aí é uma falta de honra ao que já existe. Porque não é que não dá certo. Alguma coisa acontece. É a melhor maneira nos nossos dias? Talvez não. Mas você não faz de imediato. E aí, às vezes tem a maneira de você vender a ideia. Você chega pro teu pastor e fala assim, pastor, eu quero acabar com a escola dominical. Acabou a conversa. Você já perdeu. Você nem precisa, assim, pastor, mas... precisa continuar. O que eu falei pra ele? Uma coisa que eu falei pra ele assim, ó, nesse primeiro ano, vai, visita, mas mensura tudo. Começa a colocar a frequência de culto, quantas pessoas se convertem, quanto não sei o quê. Quando chegou o final do ano, ele tinha todos os dados que nunca tinham sido computados e ele apresentou para o conselho da igreja. O conselho da igreja não acreditou. Eu falei, meu Deus, como está crescendo, que maravilhoso. Ele falou, agora ele sabe que cresce X% por mês, aqui, entendeu? E a mesma coisa com a nossa escola dominical. Cara, eu fiquei lá 6 meses dando aula para 1, 2. Cara, pastor, faz 6 meses. Uma coisa é o senso comum, a amostragem da minha memória. Outra coisa é dado. Cara, tá, domingo tal, tá aqui, pastor, eu trouxe um relatório que eu fiz assim, assado, tal. Os temas foram esses daqui. Mas tem várias situações, eu tenho conversado, chamados, o povo não vem. Eu vou manter isso daqui, pastor. Mas se você me permite começar a fazer um teste de a gente ter a escola dominical, né, acontecendo numa quarta-feira à noite, com a roupagem diferente. Posso usar um outro nome, pastor? Quando é na quarta? Domingo eu vou manter, não vou mexer agora. E vou colocar lá, negócio jovem, né, o papo jovem aqui, por exemplo, aqui do podcast, sei lá, inventa o nome lá, não tem problema. Um pouco que comunica mais com essa geração. E começa. Com a autoridade do pastor liberando, né? Claro. E aí você vai computando os dados. 6 meses depois você chega com o pastor e mostra pra ele. Pastor, tá aqui, ó. O projeto novo gerou lá 12, 15 pessoas constantes, estão vindo, tudo mais e tal. O outro tinha 2, ficou 1, que vem obrigado, que o pai obriga ele a vir, não tem o que ele fazer também, né? Senão não via também. É verdade, né? No final das contas é isso. Então, e aí mas aí o que eu vou fazer? Eu vou acabar? Porque tem 1, aí começa aquela desculpa, né? Mas uma alma vale mais. O pessoal é fogo, é fogo, né? É fogo na roupa. Mas aí, o que acontece? Coloca
pastor, esse que ficou, eu vou destinar ele e vou trazer ele para ser voluntário no infantil, voluntário, porque ele se destina também, tá feliz lá e não tem problema nenhum, né? Então, mas é um processo. Acho que um dos problemas da nossa geração, a gente é muito imediatista, a gente quer para ontem. A gente foi na igreja tal, ou você ouviu esse podcast aqui, e falou, nossa, eu vou fazer igualzinho o pastor. Eu falei, cara, por favor, não faça. Acho que uma das questões interessantes é a gente não ser tão imediatista. Nem tudo que Deus revela para nós é para agora. Tem coisa que vai acontecer lá na frente. E a outra coisa é maravilhoso você poder ouvir um podcast como esse, conhecer novas histórias, conhecer novas igrejas, novas estratégias, tudo isso é muito legal. Mas, por favor, não copie. Quando você copia alguma coisa, você está dizendo que Deus não é a fonte inesgotável, né, de toda a criação e tudo mais. Então, hoje, muitas igrejas no Brasil sofrem porque elas copiam enlatados. Então, porque Deus fez assim naquela igreja, com esse projeto, com a estratégia, eu vou lá e vou copiar igualzinho na minha igreja. Meu irmão, não vai dar errado. Você pode se inspirar com outra igreja, adapta para tua aquele projeto, não tem nem problema, mas mais do que isso, volta para casa, dobra o joelho, ora Deus, eu vi aqui, ó, fui num congresso, né, na Conjubato lá e vi um monte de coisa acontecendo, e um monte de história, de coisa diferente e tal, e Deus, mas o que é para eu fazer? Porque às vezes não é nada daquilo, que eu vou te inspirar, mas às vezes vai ser começar um trabalho diferente de ensino para poder ter uma galera mais enraizada. Às vezes assim, não, ao invés de eu poder acompanhar 2 líderes, eu vou acompanhar 10. Porque eu entendo que se não tiver liderança, não vai crescer depois também. Aí você muda um pouco o processo, tá? E aí você se inspira em outros lugares e vai adaptando o projeto. Então, por exemplo, para começar um college lá que a gente tem, cara, tem uma turma chegando, mais uma turma antiga, mais 4 turmas de acordo com a área que ela foi escolhida do teste de dons lá e tal. Quando eu vou começar esse projeto num campus nosso que ainda é menor, eu vou fazer 5 turmas? Não, eu vou fazer uma só. Então, ele dá para adaptar também a realidade. A realidade, a igreja, né? Sim. Acho que é mais isso. Eu acho que uma questão é assim, não fique copiando. Busque inspirações fora e adapte projetos daquilo que você entende de Deus para gerar na tua igreja. Então, por exemplo, projeto de células, grupos pequenos, né? Grupos familiares, como chamam por aí afora. Você tem vários modelos, mas você tem uma realidade diferente em cada cidade também. Então, tem a raiz, né, do projeto Célula vai falar, não, você tem que ter no máximo 12 pessoas, com 12 tá multiplicando, 15 então nem se pensa, né? É um ideal, né? Mas você pensa na realidade brasileira com tamanhos das suas casas, né, apartamentos, que não vai caber mais que isso, já fica apertado. Agora, na nossa igreja tem células, tem 40, 50, 60 pessoas. É o ideal? Não. A gente tá precisando melhorar isso e quer não chegar tanto. Mas então tá errado? Não também. São diferentes os processos. Quando eu falo isso para uns amigos meus, né? Por exemplo, o pastor Léo Matos, o Rodrigo Oving lá da Central de BH, eles ficam malucos. Meu Deus, como é que é? Você é uma congregação, não é uma célula e tal, né? Mas dá certo lá, gente, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, não tem... Não, e se a gente quer se prender nessas coisas, virou empresa, né? Não é mais uma igreja onde Deus tá, o Espírito tá direcionando, né? Você quer sair copiando métodos e estratégias porque você quer sentir que você está no controle de estar conquistando pessoas. Traz engessado porque funcionou, vou engessar aquele formato e não, eu vou ter que enfiar a minha galera dentro desse molde. Não, aqui, e uma coisa que eu aprendi na faculdade, olha que coisa, na matéria de sistemas e métodos, se eu não estou enganada, um professor pegou e apresenta pra gente uma série de ferramentas, né, pra gente usar nas empresas. E ele pegou e falou, essas ferramentas são pra você usar e não pra ferramenta te usar. Então você, refém, né? Você não pode virar refém da ferramenta, né? Cada empresa ele vai funcionar de uma forma, cada organização tem sua forma de funcionar. Então vai ajustando e vai adaptando de acordo com o que você precisa e na igreja de acordo com o que o Espírito te direcionar. Eu vi a importância disso, né? Eu gosto muito dos materiais, tanto vídeos quanto do livro, por exemplo, do pastor Marcos Madalena. Que tem um trabalho de referência maravilhoso sim. Com juventude. E eu lembro que quando eu estava liderando à frente a primeira juventude que eu estive liderando, foi logo de cara eu fui ler aquele material. Eu tava numa realidade de uma juventude de uma igreja de 80 e poucos membros, e na minha juventude devia ter ali 20, 15 jovens, né? E eu olhei e li todo aquele livro de Ministério de Juventude jovens, dele, né? Que é uma estrutura impecável da realidade que eles vivem na igreja, né? E eu falei assim, eu vou aplicar isso aqui à igreja. E eu faltei ficar louco. Porque não dá, né? Claro. Eu faltei ficar louco porque não dava. E eu, assim, na minha cabeça eu precisava e só ia fluir se fosse daquele jeito. E eu, como é que eu vou fazer? E eu dei uma bitolada muito louca naquela época. Eu fiquei realmente muito assim. Até que eu comecei a entender a necessidade da adaptação. É você pegar o que é princípio e aplicar a realidade. Né? O princípio a gente aplica.
né? Aquilo que é princípio, né? Princípio para o crescimento, princípio de edificação, de comunhão, de evangelismo, né? De edificação, a gente já traz. Mas o princípio aplicado pode ser aplicado de diversas maneiras, né? Cada realidade é uma realidade. Então, aí dali se tornou mais fluido as coisas que a gente foi trazendo, mas aplicando a ideia daquilo que era princípio, né? Onde eu queria levar a minha juventude. Então, dentro dessa pergunta, né, na época, eu falei, não, então eu quero levar minha juventude a viver uma realidade de uma juventude que tem experiências com Jesus, né, que realmente ame o Senhor. E aí a gente vai trazendo o que é princípio, o que o Marcos Madaleno tem feito, o que a PIB de Curitiba tem feito. Como é que eu vou promover essas coisas, Como é que eu vou né? promover isso dentro dos meus 15, né, dentro da minha realidade financeira, dentro da minha realidade cultural, dentro da minha realidade de números, tudo isso, né, e isso faz com que se torne muito mais fluido, porque a gente vai, como você falou, a gente vai para os pés do Senhor, porque a gente pega aquilo que é princípio e pergunta, Senhor, como é que eu aplico isso aqui? Né, porque se eu simplesmente pego engessado de um lugar e tento engessar aqui, eu tô dizendo, Deus não pode me dar criatividade para poder gerar algo novo. Então, a mesma coisa, por exemplo, eu escrevi todo um projeto agora do nosso trabalho de campus, né, como começar o ano, a nossa juventude chama o ano, né? O ano ministério, até por causa da unidade e tudo mais que a gente trabalha. Como começar o ano numa congregação ou numa igreja que está começando um campus nosso, por exemplo, tá? Porque se ele olha para a estrutura que eu tenho hoje lá na PIB de Curitiba, cara, tô falando de mais de 6 mil pessoas nessa juventude. Então, assim, dá umas 8 mais ou menos. De culto dá quase 5,5. Mas então ele vai ter que ter adolescente, universitário, jovem adulto, jovem casado, direto? Não, mas ele pode ter pessoas em cada faixa etária dessa, mas ele não vai começar assim. Então, num campus nosso, a gente começa com célula. Mas começa quando a célula? No sábado à noite já, na igreja. Para um dia poder começar um culto. Então, a gente começou agora num campus novo lá, no projeto, então ele vai ele tá com 2 células que acontecem no sábado à noite, na hora que no futuro a gente quer ter um culto lá de juventude. Então, eles vão, aí você começa junto, faz um louvor junto, depois separa o tempo de aplicação no roteiro da célula, tá? E depois faz o quê? Um tempo de comunhão. Vai ter jogos, a galera vai levar comida. A crente gosta de comer, gente, não tem jeito, quer passar tempo junto, adolescente, jovem quer brincar, vai ter vários jogos. Uma noite vai ser alguns jogos, sei lá, alguém vai levar videogame, cara, com 15 é de boa fazer essas coisas, entendeu? Sim. Com 20 é super tranquilo, né? Um dia vamos jogar um perfil. Mas ao invés de fazer lá que você vai fazer cada um por si, vamos fazer um perfil diferente. Vai ter um mediador e vai ter os homens contra as mulheres. Nossa, a gente já vai virar uma guerra lá já, né? Um dia vai ser imagem e ação que seja. Nossa, vai ser super legal, né? Porque você vai gerando isso na galera de ter junto, ter comunhão. Só que isso facilita com que eles chamem mais amigos. Então vamos começar a falar, gente, vamos tentar trazer, vai ter, próximo sábado vai ser o dia do amigo. Você trazer um amigo, tal, não sei o que, e o grupo vai crescendo, tá? Quando ele chegar em mais ou menos ali 3 para 4 células, que ele teria ali mais ou menos umas 40, 50 pessoas, aí a gente começa um culto de sábado. Mas esse culto, o ano que a gente vai chamar, ele vai juntar adolescentes e jovens. A maioria jovem casado, pode estar lá, não tem problema. É grande, né? Por que não tem adolescente separado ainda? Porque eu já vou dividir aquilo que nem começou ainda, gente. Né? Tá formando o corpo ainda, né? Quando ele vai chegar ali perto de umas 80 pessoas de frequência, aí eu começo a ter um trabalho com os adolescentes. Separado, né? Pode ser um outro dia, pode ser antes até. Agora, mas pastor, a gente quer fazer um acampamento. Não tem problema, pode fazer. E aí, o louvor tudo junto, programação junto. Na hora da palavra, você tira os adolescentes e tem uma palavra direcionada para os adolescentes, uma palavra direcionada para os jovens também. Porque aí você já está começando grande também, fica mais fácil o processo. Porque, por exemplo, cara, eu tenho 10 pessoas, eu tenho 10 jovens na igreja, eu vou fazer culto. 5 estão no louvor, 1 está no som, 1 está na luz e outro está para pregar. Não é? E tem 2 assistindo. Quando chega um cara de fora, o cara fica lá, não fica, cara. Porque que negócio só estranho. Ele sentado ali. Nossa, o culto é pra mim, começou especial, né? O cara fica meio assim já. Então, acho que é muito nesse sentido. Então, assim, dá pra fazer? Tá, né? Agora, na minha visão, pelo menos, a gente tem acreditado e tem dado certo, que você ter célula que já acontece nesse horário, que no futuro a gente quer gerar, dá mais certo, fica mais informal, legal. É mais fácil levar alguém. E aí quando você tiver lá umas 30, 40, 50 pessoas, você vai ter 10 trabalhando por conta de você, vai ter 40 assistindo. Legal. Já fica um culto legal. Sim, entendeu? Perfeito.
Papo bom, né? Conversa boa. Eu aprendi um bocado de coisa aqui. Pra onde que eu mando o projeto? Depois pra vocês verem depois já dos campos? Uai, já. Já tá prontinho, já manda depois. Pois envia pra gente. Deixa no link Isso, embaixo. isso, a gente vai deixa na ficar logo descrição embaixo do aqui o vídeo. link pra poder a galera já acessar também. Uhum. E, né, aplicar aí, orar, pedir direcionamento de Deus pra saber como é que vai ser, né? Em cada igreja Amém. local. Uhum. Pastor, obrigada por ter aceitado Imagina. nosso convite. A gente ficou muito feliz de ter aqui essa conversa, né? Esse tempo juntos. E quero que o senhor deixe aí uma mensagem pro pessoal de casa, tanto pros jovens quanto pros líderes de juventude que estão nos assistindo. E no final já deixa também seu @ no Instagram. Tá bom. A mensagem vai ser um texto que Deus deu. Primeiro, eu achei que era pra minha filha mais nova, porque quando ela, no ventre, a gente descobriu que ela tinha fissura palato-labial e foi curada antes de nascer o palato, mas o lábiozinho veio aberto e depois fez a cirurgia, tava tudo certo. Eu tava viajando uma vez e Deus me deu um texto que tinha a ver com ela, que depois eu tive um entendimento maior que era para a juventude da igreja, mas é para a igreja brasileira, na verdade, tá? Zacarias 9, versículo 14. Eles serão como flecha que reluz como relâmpago. Eu creio que da igreja brasileira do nosso país, as juventudes de hoje, né, serão as flechas que o Senhor vai usar para alcançar várias nações. Amém. E um grande avivamento de um despertamento missionário através do Brasil, que já tem uma porta de entrada maior de qualquer outro país nesse mundo para alcançar nações aí, né? Eu creio muito nisso. Então a gente tem falado que a gente entende que a nossa igreja vai se tornar cada vez mais um celeiro de missionários. Amém. Que vai enviar a gente para tudo que é lugar, porque se está crescendo, está abençoando, Deus está chamando gente também, comissionando. Não dá para segurar. Tá? Acho que uma dica legal é: tudo que a gente tenta reter no reino de Deus apodrece. É o maná que a gente quer segurar mais do que devia, né? E crente parado dá ruim, apodrece mesmo, é igual água parada, né? Então, crente tem que transbordar e tem que abençoar cada vez mais gente também, tá? Então fica aí a dica, você já pensar a fazer inglês, espanhol, não sei qual língua, de repente por Deus vai te mandar, mas deixar aberto essa possibilidade de poder ver coisas tremendas de Deus acontecendo mesmo, porque eu creio que sim, que o Brasil tem um potencial maravilhoso, não só para produzir novos livros, conteúdos, teologia, mas missionários, existem muitos na verdade, né? Mas ainda tem muita gente aí que Deus está chamando e vai comissionar nos próximos anos, não tenho dúvida disso. E outra coisa só para fechar também, algumas pessoas perguntam para mim: pastor, mas qual que é a estratégia para poder ter um crescimento maior, né, na igreja local, num campus, no Ministério de Juventude, por aí vai? Gente, não tem estratégia. Na verdade tem uma só, é só seguir a nuvem. Para onde Deus está direcionando? O que ele está fazendo? O sucesso não é medido só pelo crescimento, é pela obediência. Então, você tá indo pra Deus, mandou parar, então a gente vai parar. Agora Deus mandou andar, então a gente vai andar também. Então a gente fala muito sobre a presença de Deus. Quanto mais a gente busca da presença, mais ele derrama sobre aquela igreja também, sobre aquele pastor, sobre aquela liderança também, né? E você quer saber mais informações aí depois, quer seguir lá também, pode seguir depois lá, @LucasZubDutra. O Zub é ucraniano, né? Um pouquinho diferente por interessante. isso. Que é diferente só também. Ou seguir o ministério também, @OneMinistério. E tem lá várias informações do ministério aí também. E lá vai ter todos os nossos faixas etárias, os outros arrobas, que são muitos também, né? E tudo mais aí também. E a Semana de Avivamento tem? Tem, @SDA Brasil. Tá? Daqui a pouquinho tá lançando o SDA Latam e Revival Week, que é o mundial, que a gente tá em outros países de fala inglesa também já direto. Fantástico. Pastor, obrigado mais uma vez, né, pela disposição em servir ao Senhor. É muito bom poder ouvir tudo isso, né, e a gente tem plena certeza de que o que o Senhor está gerando através disso que começou vai ainda gerar muitas vidas. Essa Amém. unidade vai gerar muito despertamento, né, e assim, a gente fica muito feliz em ver o que está acontecendo e oramos para que isso também chegue até nós, né, chegue a nossas igrejas, a realidade onde nós estamos, porque a unidade da igreja é o que gera crescimento, é o que gera despertamento. Amém. Né? E que em Cristo Jesus o Senhor continue usando o Senhor, né, ali e em todos os lugares onde o Senhor colocar os seus pés com a sua família também. Muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco, né? Que Deus abençoe a vida do Senhor. E galera, espero que vocês tenham aproveitado esse podcast como, né, o Senhor tem nos abençoado aqui nesses últimos podcasts, nessa segunda edição. Que Deus abençoe a sua vida. Próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Deus abençoe.